Salve turma, aqui é o César, eu sou professor de História e hoje nós vamos fazer a correção da semana 1 do segundo PET de História da turma do terceiro ano do ensino médio. Esse PET que é do segundo bimestre de 2021, então vamos lá então sem mais delongas para a primeira questão dessa semana 1. A partir da imagem, relacione a Guerra do Paraguai ao movimento abolicionista brasileiro. E aqui nós temos um retrato aqui e a resposta é: quando os soldados, muitos deles negros, retornam da guerra, alguns já alforriados, começam a exigir a abolição da escravatura para que seus pares também fossem libertos, porque uma condição proposta para que os negros fossem lutar, que eles ganhariam alforria. O exército brasileiro não era tão grande para comportar uma guerra daquele tamanho, principalmente para mobilizar as tropas, enviando elas ali para o sul e para o centro-oeste. O Estado brasileiro comprava os escravos dos fazendeiros, que já estavam ali na região, e mandava eles irem para a guerra. E depois, se ele sobrevivesse à guerra, se ele conseguisse voltar, se conseguisse vencer, ele seria liberto. Muitos voltam livres e exigem a liberdade de seus pares, de seus familiares também. Então assim, o movimento abolicionista começa a ganhar força no Brasil. Segunda questão, uma questão adaptada aí do Enem de 2017. O movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888 foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros haviam se mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. O movimento social citado teve como principal veículo de propagação o alternativa A, Câmara dos Representantes, não porque o movimento abolicionista não tinha tantos representantes legais assim. Alternativa B, a imprensa escrita. Existiam sim alguns jornais abolicionistas, embora a maioria da população negra não soubesse ler nesse período. Alternativa C, oficialato militar, que não casou muito porque muitos militares tinham terra e tinham escravos também, então eles não iam divulgar isso. Alternativa D, a corte palaciana, não tinha nenhum escravo no palácio divulgando as ideias abolicionistas, e nem também no clero católico. Então a única alternativa aqui que tinha representantes abolicionistas é a B, a imprensa escrita, por onde muitos negros, como por exemplo José do Patrocínio, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, vão acabar divulgando ali as ideias abolicionistas. Terceira questão, uma questão da Federal aqui de Minas Gerais, adaptada também. Leia o trecho. Seus horrores. Ah, quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desventurado, o miserável desgraçado que tenha sido confiado em seus portais. Ó amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado e afastado de seus amigos e de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio negreiro para aguardar ainda mais horrores e misérias em uma terra distante entre religiosos e benevolentes. A partir dessa leitura, identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. E a resposta: o fim do tráfico negreiro fez o valor do escravo aumentar e, consequentemente, aumenta o tráfico interno de escravos. Isso o tráfico intraprovincial, certo? Que era muito tirando ali do Nordeste, do Norte açucareiro e mandando aqui para o Sudeste nas indústrias do café. Outra solução para a alta de escravos foi a organização de um mercado de mão de obra livre e barata para suprir a produção, o que foi aplicado posteriormente com os imigrantes. Porque como já não tinha tanto escravo assim para trabalhar nas fazendas, eles vão começar a pensar em opções. No caso era a mão de obra barata, o pessoal mais pobre que trabalhava em troca de baixos salários. Depois isso vai ser institucionalizado com uma política de imigração, quando começa a vir os imigrantes para trabalhar, principalmente ali no Paraná, São Paulo, aqui em alguns em Minas Gerais. Quarta e última questão dessa semana 1 do terceiro ano, que vai falar assim: a promulgação da Lei Áurea em 1888 não significou a consolidação da igualdade civil para os ex-escravizados. Embora tivessem sido libertados, o Império Brasileiro não tomou medidas efetivas para integrá-los econômica, política, social e culturalmente. Na realidade, o preconceito e a ideia de inferioridade racial se estabeleceram como parte estruturante da nação. Mais tarde, já no período republicano, surgiram explicações ligadas à democracia racial, visando evidenciar a formação do Brasil como resultado da mistura de diferentes povos. Essas explicações, porém, colocavam em segundo plano quaisquer tentativas de discutir os legados da escravidão, isto é, as desigualdades e o preconceito experimentados dia a dia pela população afrodescendente. Diante do exposto, redige um pequeno texto procurando responder a seguinte pergunta: na atualidade, em quais aspectos é possível notar os legados da escravidão e quais ações podem ser realizadas para reparar as injustiças provocadas por ela? Eu escrevi aqui um parágrafo sobre um ponto, uma faísquinha aí desse legado da escravidão, que é a questão das cotas estudantis.
Eu coloquei aqui, atualmente apenas 37 dos estudantes matriculados em universidades do ensino superior, são negros. Uma parcela ainda baixa em relação à sua representatividade na sociedade. Isso aqui, 37% hoje, em 2021. Para quem ouviu Racionais aí, capítulo 4, versículo 3, sabe bem que nos anos 90 esse número é muito mais baixo. Um modo de reparar ainda que pouco essa injustiça histórica, causada pelo racismo estrutural de nossa sociedade. É a ampliação de cotas raciais nas universidades. Porém, para uma mudança mais significativa no quadro de racismo atual, apenas através de mudanças radicais nas estruturas da sociedade. Mas aqui você também pode citar outros legados da escravidão, por exemplo, a criação das favelas, que os negros são expulsos do centro do Rio de Janeiro e mandados para o morro. Todo um preconceito que existe com a música negra, seja o rap ou o funk, por exemplo, é fruto também um pouco do racismo, que o samba, por exemplo, sofreu esse racismo lá atrás. E tudo depois que nasce na favela é visto com maus olhos pela elite branca, uma grande violência policial também, a própria política antidrogas, a política de guerra às drogas, ela funciona de uma forma bem racista na nossa sociedade, uma vez que o racismo é estrutural, o próprio Silvio Almeida já fala isso, então aqui vocês têm algumas ideias aí para poder construir esse pequeno texto. E nessa primeira semana é isso, caso tenha ficado alguma dúvida vocês podem deixar aí nos comentários também, sem problema algum, lembrando que aqui no canal também tem a correção de geografia com o professor Luciano, caso vocês queiram ver, dá uma passada por lá. E não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais também, eu faço live todos os dias lá na Roxinha, caso alguém se interesse, aparece por lá. E é isso aí, turma, até semana que vem, valeu!